Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho o prazer de estar mais uma vez com meu irmão evangelista Marcelo Firmino. E hoje, domingo, nós estamos celebrando o texto de número 3 da Escola Bíblica Dominical. O título é Renovação da Esperança e não é coincidência, é Deus trabalhando a nossa vida. Esses assuntos linkam um com o outro, né? Porque falam de expectativas da nossa vida, de esperança da nossa vida. Então, renovar a esperança é sempre bom. Porém, antes de falarmos, de ler o texto, de tecermos alguns comentários sobre o texto bíblico, o assunto da Escola Bíblica Dominical, eu quero lembrar a você, sendo hoje domingo, hoje às 17 horas e 30 minutos, de 17h30 até as 20h30, nós estaremos celebrando aqui o culto da unidade. Os nossos demais templos não abrem as portas, todos estarão aqui. Nós estaremos juntos celebrando ao Senhor de 17h30 às 20h30. E a expectativa do nosso coração é que o culto ao Senhor agrade a Ele, porque o culto é para Ele. Então, eu quero ler aqui o texto bíblico, cujo tema é Renovação da Esperança, que está inserido em João, capítulo de número 20, a partir do versículo 19, o 20, o 24 e depois do 24 até o 31. O texto diz: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, domingo, e cerradas as portas, ou fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, quando Tomé chegou: vimos o Senhor. Porém, Tomé disse: se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, onde a lança o feriu, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, no cenáculo, onde estavam a primeira vez, e com eles Tomé. Chegou então Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui, Tomé, o dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe, pois, Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não me viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, que estão escritos, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. O tema dessa apreciação, desse momento, é renovação da esperança. O texto áureo, o texto de ouro dessa leitura está no capítulo 20, versículo 26. 8 dias depois estavam outra vez os discípulos no mesmo lugar dentro do cenáculo e com eles Tomé. E chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. A verdade prática desse estudo é: a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã, o ponto máximo. Por que que isso é uma realidade? É uma verdade que se deve praticar. Porque Paulo, quando escreve à igreja que está em Corinto, se não me engano, ele diz que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Porque toda a promessa para a igreja está na ressurreição de Cristo. A promessa de salvação baseada no seu sacrifício. Paulo escreve aos Romanos dizendo que Jesus morreu por nossos pecados,
mas ressuscitou para nossa justificação. E aí, quando ele escreve no capítulo 5 de Romanos, ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, tendes paz com Deus. Então, nós lemos em Lucas 24 a frustração de 2 discípulos que iam para caminho de Emaús. Eles estavam tão frustrados que Jesus apareceu andando com eles e conversando com eles, e eles, tão turbados e entristecidos estavam, que não reconheceram a Cristo. Por que eles não reconheceram? Porque o texto dá a entender que tal era a turbação da alma deles, a desesperança, que eles andavam cabisbaixos. Eles não erguiam os olhos. E toda pessoa que está depressiva, decepcionada, entristecida na vida, ela tende a olhar para baixo, senão com os olhos físicos, mas com a mente. Ela não consegue se erguer na vida. Todo o seu pensamento é de frustração, de decepção. E quem sabe, falando sobre isso agora, você não conhece alguém, ou seja, você mesmo que está tão abatido, frustrado na vida por uma decepção sofrida com pessoas, com instituições, ou até mesmo com você, porque prometeu algo como Judas e não cumpriu, e desistiu da vida. Prometeu algo como Pedro, porém não desistiu da vida. Então há 2 ângulos aqui a se observar com as decepções. Primeiro, decepcionar com a vida, ou com pessoas, ou com organizações, por que não dizer que quem ainda não se decepcionou um dia vai se decepcionar? Por que não dizer que você, jovem com 90 anos já quase, a idade do Caleb, já não se decepcionou com muitas pessoas? Mas o que nós fazemos a partir das decepções? Qual é a nossa reação? Qual é a nossa atitude? Sim. Nós vamos mergulhar na tristeza, na decepção, ou nós vamos reagir? Ou nós vamos nos levantar e andar? Então, o tema é renovação da esperança. Por quê? Porque a esperança, ela sofre abalos, sim, ela sofre ataques. E dentro do texto, já para a gente daqui a pouco trazer para o aspecto devocional, Jesus havia sido morto, sepultado, ressuscitou o 3º dia. Os discípulos estão trancados no cenáculo com medo que aconteça a mesma coisa com eles que aconteceu com Jesus. Jesus se apresenta vivo a eles, mas é interessante, quando Jesus se apresenta vivo a eles, não abrem porta para ele entrar, porque as portas estão cerradas, fechadas. Então, ele atravessa obstáculos físicos com seu corpo glorioso. E a primeira palavra que Jesus diz é: paz seja convosco. Por quê? Porque eles estavam abatidos, eles estavam desanimados, eles estavam desacreditados deles próprios e não sabiam o que fazer. E tudo que uma pessoa que não sabe o que fazer precisa ouvir é uma palavra de alento. Quantas pessoas abatidas, traumatizadas, decepcionadas, esperam ouvir uma palavra de alento e elas recebem uma outra palavra? Eu já continuo com o texto, mas pode falar sobre isso. O que o senhor falou aí é o que a gente observa no dia a dia. As pessoas sem esperança, né? As pessoas caminhando. Você vê que os discípulos, eles já tinham sido informados por Jesus que tudo isso iria acontecer. Só que há um fato que eu observo, que eles andavam com Jesus, mas não estavam ligados no que Jesus falava. Jesus disse que ele é necessário que ele morresse, que ele fosse preso, fosse à cruz e morresse, no 3º dia ressuscitasse. E quando eles veem Jesus passar por isso, eles esqueceram dessa promessa. Eles fugiram, se esconderam, se trancaram e ficaram com medo do que iria acontecer com eles, porque Jesus fisicamente não estava presente. A palavra que os 2 que iam para Emaús disseram é: nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Exatamente. Ou seja, libertasse Israel do poder político dominador de Roma.
Eles não esperavam em Cristo um libertador espiritual. Mas ainda hoje, muitas pessoas há que estão decepcionadas, entristecidas, carregam traumas na vida, porque criaram uma expectativa que não aconteceu, e elas se veem agora num ponto de incredulidade. Exatamente. Não acreditam em mais nada. E aí vem a salvação de Deus, vem toda a provisão do Senhor, mas elas estão trancafiadas dentro do seu trauma. Elas não conseguem olhar com um olhar espiritual. A gente observa, quando Jesus, antes de ir para a cruz morrer, Jesus deu muitos sinais de esperança. Quando ele chega na cidade de Naim, aquela mulher estava enterrando a sua esperança. Ele foi lá e devolve a esperança para ela. Quando alguém chega para Jairo, que estava com Jesus, e fala, sua filha morreu, Jairo ali não se abalou e Jesus disse, nós vamos até lá. Jesus disse, não temas, creia somente. Creia somente. Isso. E ele creu. E os discípulos, vendo isso tudo, não tinham a mesma fé de Jairo. E a ressurreição de Lázaro? Também. Então significa que hoje nós estamos vivendo com Jesus, por isso Jesus ele deixa um alerta, olha, no mundo vocês vão ter aflição. Tem de bom ânimo, porque quando vier a aflição, eu não posso perder a esperança na promessa. Sim. E é isso que nós temos que colocar na nossa vida, que essa promessa de esperança, de um dia nós estarmos na glória, mas primeiro nós vamos passar por decepções aqui na terra. É notório, como o senhor falou, pessoas colocam esperança em pessoas. A decepção, a aflição, você não precisa correr atrás para buscar. Ela já encontra. Já faz parte da vida humana, da existência humana, não é? Mas o vencer, o posicionar-se positivamente mesmo diante de decepções, é que é o X para a nossa vida. Então aqui no assunto, renovação da esperança, todos foram renovados. Sim. Mas quem não foi? Quem não foi é quem não estava ali. Exatamente. Na hora da manifestação do Senhor. Como ainda hoje. Muitas pessoas estão sendo renovadas, mas quem não está? Não está quem não está na presença do Senhor. A quem o Senhor não está se manifestando, ou seja, ele se manifesta, mas a pessoa não acusa a presença dele. Exatamente. Então o efeito da manifestação dele não produz naquela pessoa nada. Exatamente. E a gente vê isso quando Jesus, lá em Lucas 24, 37, que ele fala, agora vocês vão para Jerusalém. Além dele se apresentar para eles renovar a esperança, ele falou, lá vocês vão receber poder. Sim. Porque com a esperança ativada, eles poderiam fazer coisas maiores que Jesus fez. Então, quando nós somos renovados na esperança, também nós recebemos esse poder. Sim. Porque ali, quando a gente vê Pedro se levantando diante de 3.000 pessoas ali e falando tudo o que estava acontecendo, não parece aquele homem que estava trancado mais. Só a casca era igual, mas o interior foi renovado. Agora, uma coisa interessante nesse texto e nessa história de renovação de esperança é que quando Tomé chega, Jesus não está mais. Sim. E todos dizem, vimos o Senhor. Ele diz, não creio. Ele não só não acreditou na ressurreição de Jesus, como não creu na palavra de quase 120 irmãos que estavam no cenáculo, que disseram para ele, nós vimos, ele esteve aqui, de maneira nenhuma eu creio. Então existem pessoas que não creem na manifestação do Senhor, não creem na palavra de Deus, não creem no testemunho dos irmãos, porque há uma coisa que está encobrindo a fé, é aquela crosta de decepção, de tristeza, de amargura. Agora, por que essa palavra? Para que a sua esperança se renove. Não é incomum alguém ter a esperança murchada, desanimado. Exatamente. Não é incomum. Aliás, é inerente ao ser humano. Mas ainda existe as pessoas que, tal como Tomé disse, eu preciso ver para crer. E a palavra que Jesus diz é, se creres, verás a glória de Deus. Então, a manifestação da presença de Deus, da glória de Deus, vai na contramão do instinto humano. Então, no nosso relacionamento com o Senhor Jesus, nós cremos
para podermos não só ver, mas conviver com o seu milagre. Eu me lembro de um texto que ele é muito interessante porque ele toca na espinha dorsal disso que a gente está conversando. É aquela palavra, ou esta que eu vou ler, que está em Hebreus 4:2, que também a nós foram pregadas boas novas, como a quem não creu, porém a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Ou seja, a mesma palavra, a mesma pregação pode ser pregada a um grupo grande, a exemplo da igreja. Sim. E que o efeito da palavra é diferente, não é igual em todas as pessoas. Sim. E o que distingue? A palavra? Não, a palavra é poderosa. Sim. A palavra é a boa semente. Mas o que distingue? É o terreno do coração. Sim. O terreno da mente. Como ele está para receber aquela palavra. Então, existem muitas pessoas que não se ajudam. Sim. Ao contrário, elas se prejudicam, colocando empecilho na palavra que está sendo pregada para que não haja fé. Agora, a Bíblia também nos conta algo. Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não creiam na pregação, na manifestação da pregação da palavra. Então, tem não só uma questão de sentimento humano nesses bloqueios, mas tem uma ação, uma atuação espiritual demoníaca. E enquanto nós estamos falando, essa manifestação espiritual demoníaca que atua na sua vida ou na vida de alguém que você conheça, vai ser quebrada pelo poder de Deus. Então você precisa passar o link dessa ministração para alguém. Exatamente. Você precisa enviar isso para alguém. Por quê? Porque aqui 2 gênios da palavra falando? Não. É porque é a simplicidade da palavra que vai atuar na vida dessa pessoa e vai quebrar essa crosta de obstáculo, esse muro que separa a pessoa de acreditar na palavra que está sendo liberada e pô-la em prática para que possa vencer. Exatamente. E talvez essa pessoa está assim porque ela perdeu a esperança, colocando a confiança em outras pessoas. E então nós estamos falando de 2 tipos de pessoa. Uns que estão dentro da igreja, que ouve e não consegue assimilar, e outro que foi bloqueado a mente dela pelo maligno, que não impede dela viver isso. E a gente pode observar que quando Tomé chega, Tomé estava fora. Ele não viu Jesus porque ele estava fora. Mas só que ele fazia parte da cúpula dos 12. Então, às vezes, fazer parte de uma igreja ou de um grupo... Só apenas fazer parte não quer dizer que está vivendo o mesmo que as outras pessoas estão vivendo. Agora, vamos mexer com isso. A gente está avançando um pouquinho hoje, porque hoje é EBD. Mas olha só, será que não dá para a pessoa perceber que enquanto a palavra está sendo ministrada e essa pessoa não está conseguindo ouvir a palavra para entender, para cair no coração, dentro da alma, será que não dá para essa pessoa perceber que a sua mente está vagueando em outras coisas, não dá para repreender isso? Porque a batalha espiritual começa aí. O inimigo não quer que as pessoas ouçam a palavra de Deus, porque se ouvirem, a palavra de Deus vai promover na vida dessas pessoas mudança. Então, será que também, ao mesmo tempo, não dá para essa pessoa entender? Porque existem pessoas que são atacadas durante a ministração da palavra no culto. Perturbações. Se há um momento em que o diabo quer fazer e quer atacar, é esse. Se ela não ouvir, ela não vai entender. Se ela não entender, ela não vai praticar. Se ela não vai praticar, ela não vai desfrutar do efeito daquela palavra. E aí essa pessoa, o que acontece? Ela sai da igreja, ela fala, eu estou vazio. O culto não serviu de nada para mim. Critica até o pregador, e se for você no dia, então... Então, demorou muito com a mensagem. Então, a gente precisa entender que, por isso que Davi diz, para a gente guardar os nossos pés quando entrar na casa do Senhor. Isso aí. Então, é claro que a maioria das pessoas vem para a igreja com algum tipo de problema. Sim. Então, a partir do momento, eu costumo até falar, a partir do momento que eu entro daqueles portões ali para dentro, esse campo é um campo espiritual. Sim. Então, eu vou viver um momento espiritual. Então, você, às vezes, que chega com um problema, entrega para Deus.
Fala para Deus que você quer ter uma mente livre. E, se possível, chega até perto de um obreiro, ora por mim para que Deus abra o meu entendimento para me ouvir a palavra. Quantas pessoas, às vezes, eu ia conversar e falava assim, olha, na hora da palavra eu não consigo entender. E eu falava, a partir de hoje eu vou interceder pela sua mente, para que você consiga receber a palavra. E sabe qual era o resultado? Eu estou conseguindo entender a palavra. Porque Amém. havia uma batalha na mente da pessoa. Amém. Então a pessoa também, ela chegou e pediu ajuda. Sim. É necessário que a pessoa abra o coração. Sim. Então, quando a gente vê Tomé vivendo isso, primeiro que ele não estava no tempo. Segundo, ele não acredita nos seus irmãos. Então, quando alguém recebe um milagre e o outro chega contando, aquele que não está vivendo naquele ambiente, ele vai duvidar. E, obviamente, que o testemunho dos irmãos não seria suficiente para a plenitude da convicção. Sim. Mas o testemunho de outras pessoas, assim como alguém quando está na igreja e vai contar um testemunho para a igreja, para que o testemunho é contado? Para glorificar o nome do Senhor, mas também para mexer, para despertar com a fé das outras pessoas. Exatamente. Então, se o testemunho de todos os irmãos ali, perceba, todos que estavam ali eram unânimes em dizer, vimos o Senhor ressuscitado, só Tomé que não. Então Tomé ficou firme na sua convicção pessoal e não condescendeu com a experiência dos outros irmãos. Ele poderia ter dito, olha só, eu creio, que extraordinário, mas vocês viram, então também quero ver. Exatamente. Eu creio, não duvido, até porque Jesus havia predito que ressuscitaria, mas ele sabe que eu preciso ver. E ele ia ver, como viu. Então, qual a lição que a gente tira? A lição que a gente tira é que às vezes nós estamos tão na defensiva em coisas humanas que a gente transporta essa desconfiança para as coisas que envolvem o nosso relacionamento com Deus. E quando nós transportamos desconfiança humana para o nosso relacionamento com Deus, aquilo é uma cunha do diabo que não permite que a gente avance no Senhor. Deus tem projeto, Deus tem propósito, Ele quer renovar a nossa esperança, mas nós mesmos, quando estamos no projeto e no propósito da renovação, trazemos as coisas velhas, que ao invés de serem renovos, o próprio nome diz, coisas velhas, que puxam para coisas velhas, não nos lança para coisas novas. Então não há renovo. Exatamente. Quando não há renovo, a pessoa ela fica duvidosa. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, eu quero tanto... Ficam amarradas, ficam trancafiadas no velho. Exatamente. E o pior, que ela consegue transferir isso para dentro da família dela, às vezes. Não, qualquer pessoa que está empolgada, feliz, alegre, ela é uma propagadora, ela é uma transmissora de ânimo. Só que uma pessoa entristecida, traumatizada, ela é uma propagadora de desânimo. Olha como o dia está lindo, olha que sol, que graça, daqui a pouco pode chover. Esse é o sintoma de quem está entristecido, enclausurado no seu próprio ocaso. Mas Jesus Cristo veio para libertar os cativos. Jesus Cristo veio para libertar os oprimidos, para pôr em liberdade aqueles que estão encarcerados e anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós queremos orar agora para que haja um renovo na sua esperança, um renovo na sua expectativa, em nome de Jesus. Amém. E que com certeza, através dessa mensagem, você vai reativar a sua esperança e ser renovado, não só no intelecto, mas na sua alma e no seu espírito. Porque a Bíblia fala que um coração alegre formoseia o rosto. E talvez o seu rosto tenha mostrado as marcas das decepções e Cristo quer mudar isso. Provérbios não só diz que um coração alegre formoseia o rosto, mas diz também que aquele que tem o coração alegre tem um banquete contínuo. Então é uma alegria que não se esvai. Né? Ela é contínua. Nós vamos orar agora. Porém, se você acha que a dupla está boa, bota aí no comentário, continuem gravando junto. Ou então fala assim, pelo amor de Deus, deixa ele gravar sozinho. Tira o Firmino fora. Não, tira ele daí fora. Não tem problema aqui não, tá bom? Amém. Vamos orar então. Amém. Renovo de esperança para você. Glória a Deus. Pai,
Eu creio que nesse momento, essa mensagem, ela foi edificante, renovadora para essa pessoa que nos assiste, que busca no Senhor uma esperança, Pai. Sim. Ah, meu Deus, eu tenho certeza, porque Glória se essa pessoa está diante deste vídeo, é porque Sim. tem algo dentro dela buscando, Sim. e ela não quer mais viver nessa vida de prisão, de medo. E eu quero declarar, Senhor, se Satanás roubou a esperança dela, o Senhor renove ela, Pai. Não permita que ela venha se abater pelas decepções que ela passou, mas olhando para o alvo, que é Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pai, eu quero declarar que esse dia de hoje seja um dia de renovação, e que essa pessoa, a partir desse momento que ela ouvir e ver essa mensagem, ela possa tomar ânimo, Senhor. Talvez ela está paralisada em casa, não está mais caminhando para a tua casa, e ela vem estar aqui conosco hoje às 17h30, ou alguma igreja próxima à sua casa, que ela possa te buscar, Pai. Nós queremos liberar uma palavra de renovo, porque o Senhor tem renovado a nossa esperança, e assim nós queremos que o Senhor também renova a esperança do teu povo, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Amém.